Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula que tratará sobre a atitude filosófica. Eu costumo dizer que ter uma atitude é ter uma postura, se preparar para fazer algo diferente ou enfrentar uma realidade diferente, né? E filosófica, a vantagem de ter uma atitude filosófica é que a filosofia, baseado em que a filosofia questiona tudo, questiona a ciência, questiona a religião, questiona as suas crenças, questiona as coisas do mundo, a verdade, questiona a linguística, a história, a geografia, questiona a própria filosofia. Então, se eu tiver uma atitude filosófica e saber usar de maneira adequada, eu posso perguntar sobre tudo. Olha que maravilha! Imagina você fazer as perguntas mais absurdas. A minha sobrinha me perguntou esses dias por que o homem tem barba. Pelo amor de Deus! Por que o homem tem barba? Eu fiquei embasbacado. Falei, nossa, a minha sobrinha já está com uma atitude filosófica. Então, veja que liberdade que nos dá esta aula. Perguntar sobre tudo, as coisas mais absurdas. Vamos lá então, iniciando com uma reflexão baseada no filme Matrix. No filme Matrix, um filme de 1999, um ator principal que aparece aqui do lado, o Neo, o protagonista do filme, ele é desafiado porque ele é um hacker de computador, ele duvida das coisas, como estão acontecendo, é desafiado a enfrentar a Matrix, que é aquele computador que controla a realidade. Então sair da aparência para encontrar a realidade ou a essência. E um dia ele vai até uma pessoa que está guiando através de informações, um oráculo, né, uma senhora, e ele vê na entrada do oráculo a expressão Temet Nosh, que significa ouse conhecer. Nosh é conhecer, Temet é ouse. Ouse conhecer. Então, a primeira pergunta que nós vamos fazer é, para que nós ousamos a conhecer, é por que filosofia? Então a resposta bem direta, para a gente não entrar em fria, ou melhor, para a gente não aceitar de imediato a primeira opinião, a primeira ideia ou as coisas como aparece para nós. Então é um desafio muito grande para nós ter essa atitude. Então a filosofia permite que a gente não dê a aceitação imediata às coisas. Pode aceitar, pode não aceitar. Se aceitar, com convicção, com razões e com balizamento racional. Se não aceitar, da mesma forma, com argumentos, com uma reflexão, por que não aceitar ou por que aceitar. Essa é a ideia que nós temos a partir do conhecimento da filosofia. Começamos lá pela Grécia Antiga, cidade de Delfos. Teve um camarada nascido aqui em Atenas chamado Sócrates, o patrono da filosofia, que foi até Delfos, onde tinha lá um oráculo, as pitonisas, as sibilas, as mulheres que interpretavam os ensinamentos do deus Apolo. E aí lá eles perguntaram, o Sócrates perguntou para a Sibila, dizem que eu sou mais sábio, sou mesmo sábio? Daí a Sibila perguntou a ele, o que é que você sabe? Daí Sócrates respondeu, só sei que nada sei. Aí a pitonisa disse, Sócrates é o mais sábio, pois é o único que sabe que não sabe. Então ele sabe que não sabe. Significa dizer, tem consciência da sua ignorância. Ele sabe algumas coisas, mas o que ele sabe aparece para ele a quantidade que ele não sabe. Então é considerado, portanto, o mais sábio quando de Atenas. É o patrono da filosofia porque Sócrates passa a falar sobre as coisas do ser humano, além das coisas da natureza, o ser humano também. Ele discute todos os assuntos
e é o patrono, portanto, da filosofia. Então, uma pequena brincadeira com a Mafalda, do quadrinho, né, a Mafalda, conhece-te a ti mesmo, que era a frase de Sócrates. Ele fala, puxa, um bom conselho, mas hoje eu não estou a fim de fazer turismo dentro de mim. Bem, no nosso caso, nós vamos fazer um turismo dentro de nós mesmos. Por quê? Conhece a ti mesmo é um bom conselho de Sócrates. Vamos lá, então. Voltando ao filme Neo e Matrix. O Neo é o personagem, como já falamos, que aparece aqui no fundo dos óculos, aqui no reflexo dos óculos. Quem está usando o óculos é o Morfeu, que é um outro personagem que aparece no filme. Então, quem é o Neo no filme? É um novo. É a força jovem. Tanto é que a palavra neo significa novo. Né? Neoliberalismo é o novo liberalismo. Enfim, todas as palavras em português que tem neo significa novo. O Morfeu é o filho da sombra, da noite, que aparece, desaparece e, sobretudo, aparece em sonhos. Então é um informante, né, que leva as informações do oráculo. A Matrix é um útero universal. Tanto é que no filme a Matrix é um grande computador que controla as pessoas e inventa realidade para essas pessoas. E vencer a Matrix é destruir a aparência para restaurar aquela verdade, aquela realidade. Portanto, a pessoa tem que ter consciência de que a Matrix criava uma realidade falsa. Então o combate, o revólver, as armas usadas no filme, apesar de causar ferimento, porque a pessoa acreditava que a arma era real, mas na verdade o combate era mental, que a arma não existia. Bastava você imaginar que ela não existia, acreditar nisso, trabalhar mentalmente e você conseguia dominar a realidade. Qual é o paralelo que vamos fazer entre Sócrates e Matrix? Né? Sócrates, que nasceu na verdade em 469 a.C. e faleceu em 399 a.C. Viveu por aproximadamente 70 anos. É o patrono da filosofia. Então ele sempre, o Sócrates, como o Neo no filme, tinha dúvidas sobre a realidade percebida. Será mesmo essa realidade? É o Sol que gira em torno da Terra? O Sol amanhece lá e desce do outro lado? Essa é a realidade? Questionava isso, né? Sócrates, portanto, como patrono da filosofia, sempre questionava as opiniões estabelecidas. Então não acreditava na opinião da autoridade, questionava todas as crenças que existiam. Então ele também dizia que tinha uma vontade interior para buscar a verdade, questionar tudo, para ver a realidade das coisas. Aqui nós temos uma imagem que aparece Sócrates, como ele era um questionador absoluto, né, através da maiêutica, que era uma forma dele fazer as pessoas buscar a verdade através das perguntas inteligentes. Ele foi acusado de corromper a juventude e também fazer com que o povo ficasse contra as autoridades. Ele foi condenado à morte. Então, de aí, alguns sugeriram, como esse discípulo dele colocou a mão sobre a perna e falou, olha, vamos para uma ilha, daí você não precisa morrer, continua trabalhando na ilha. Ele falou, não, eu vou morrer por minha vontade para mostrar que eu controlo, eu tenho a liberdade de decidir sobre mim mesmo. Então ele toma aí a cicuta, que é um suco derivado de uma erva local, né? Um sumo de uma erva local que é mortal. Ele toma a cicuta e morre. Aqui está Platão nessa imagem de Davi, né? De Jean-Louis Davi. Mas na verdade Platão não esteve na morte de Sócrates, porque Sócrates foi professor de Platão. Depois a gente vai ver essa questão de Platão mais adiante. Mas aqui estão vários dos seus discípulos, tristes pela morte de Sócrates. Então o que fazia Sócrates? Ele perguntava, e tinha uma pergunta muito interessante, o que é? Então, aliás, se você usasse o que é uma coisa difícil. O cara assim, que hora que você tem aí? Não, eu não vou perguntar sobre hora, eu quero saber o que é o tempo, né? O que é o espaço, o que é o dia, o que é a felicidade, o que é a liberdade, o que é ser professor de filosofia, o que é ser aluno do Instituto Federal. Então, o que é aluno? Aluno e criança é a mesma coisa? Aluno e adolescente é a mesma coisa? Aluna? Então, o que é uma pergunta complicada, traz muita complicação. E fazer perguntas às vezes é tão difícil quanto respondê-las, né?
Então aí, ele trabalhava com a maiêutica, que era um método de perguntar para as ideias sair da própria pessoa, né, um parto das ideias. Assim como a mãe dele era parteira, ele falava que fazia o parto das ideias. E o combate socrático também eram mentais, assim como o Neo no filme Matrix, né? Então ele foi condenado à morte, como já falei, porque ele incutia essas ideias de questionamento nos atenienses. Aliás, nenhum governante gosta que você questione muito. Atenção, por isso que os governantes não gostam de filosofia, porque filosofia faz a gente questionar tudo, tudo, absolutamente tudo. E questiona tanto que questiona até o próprio professor de filosofia, né? Bom, Platão, ele escreveu as principais ideias de Sócrates. Sócrates não deixou nada escrito, mas Platão escreveu uma coisa que Sócrates ensinou para ele, que era o mito da caverna, no livro A República. No mito da caverna, resumidamente, é o seguinte: são pessoas que estão no fundo da caverna, acorrentadas nos grilhões aqui, amarradas às correntes. Atrás tem um fogo, as pessoas passam um objeto perante o fogo, fazem barulho, e esses prisioneiros só veem o fundo da caverna e acham que essas sombras são a realidade, porque eles só veem isso. Se eles só veem isso, a realidade é isso, né? Mas um deles resolve se libertar do grilhão, sair para fora da caverna, ver o fogo, os olhos dele ficam com dificuldade de ver aquela luz, é irritante, ele pensa em voltar, mas ele insiste, difícil, escala a caverna, sai para fora, vê a luz do sol, os animais, as árvores, a natureza, como as coisas acontecem, o som sai das coisas, o som não sai da sombra, o som sai de pessoas, sai de objetos, e ele decide voltar e contar para os outros prisioneiros que o que ele estava vendo era uma falsidade, era uma ilusão, eram apenas sombras. Quem está aqui, impregnado por aquele conhecimento costumeiro, por aquele preconceito, fala: não, você está mentindo, não é verdade, isso aqui é realidade. Não, a realidade está lá fora, vamos ver. Então, quem é essa pessoa que consegue se libertar e ver a realidade? É o filósofo. Então, por que as pessoas não querem ver a realidade? Porque às vezes é a crença costumeira, no dia a dia, não se questionam, não duvidam das sombras da realidade, etc. Então, retomando, os humanos estão acorrentados no fundo da caverna, as coisas acontecem projetadas na sombra no fundo da caverna, os acorrentados julgam que a sombra é a realidade, um dos prisioneiros resolve sair da caverna, fica dividido entre não acreditar e aquele deslumbramento da realidade, do sol e tudo mais, pensa em voltar para a escuridão acolhedora da caverna. Então é difícil sair da caverna porque a escuridão com que ele estava habituado era bom. Então às vezes as pessoas que são ignorantes, a ignorância lhe dá conforto, né? Porque às vezes conhecer, tem que remontar suas crenças. Finalmente ele vê as coisas como são. E aí ele volta para a caverna e relata aos demais amigos que zombam dele. E alguns, inclusive, por preconceito, acreditando que a sombra é verdade, tentam espancá-lo, porque ele está inventando coisas. Então aqui está uma outra figura, né, que mostra a primeira aparência, a informação de alguns, que passam a mentira, né? E a saída da caverna e a busca da realidade. Então, são vários estágios que nós temos de conhecimento. Isso é um tipo de conhecimento, que pode ser uma crença. A religião é um tipo de conhecimento. A pessoa fica não crente em forças outras, um ateu, por exemplo. E outra realidade é a realidade científica. Melhor dizendo, o conhecimento científico. Então são diversos estágios do conhecimento e a filosofia estuda todos eles com seu devido valor. Então o mito da caverna é o mundo das aparências, e as sombras são aquilo que nós percebemos no dia a dia. O que são os grilhões? Os nossos preconceitos, nossas opiniões, nossas crenças, né? Quem é o primeiro a libertar-se? O filósofo. O mundo iluminado é a realidade. Então aqui nós temos uma outra alegoria, né, do Maurício de Souza, que o cara fala: olha, isso é sombra, e as pessoas ficam bravas. Então mais ou menos assim, às vezes quando a gente quer conhecer a realidade, questiona alguma coisa, né? Por exemplo, você acredita em Deus? Então demonstre para mim o que é Deus. Aí a mesma dificuldade é quem não acredita e fala: eu não acredito em Deus. Então demonstre
o que é o não Deus. Fale para mim que Deus não existe. Ah, Deus existe. Prove. Tente provar mentalmente, pelo menos com argumentos. Ah, Deus não existe. Prove também. É a mesma dificuldade provar que existe, provar que não existe, né? E quem falou isso foi Platão, a partir do ensinamento de Sócrates, que viveu em 432 até 347 a.C. Platão foi discípulo de Sócrates. Então, qual o instrumento que liberta? Que nos ensina Sócrates, nos ensina Platão, é a filosofia. Então, uma pergunta básica: o que é o tempo? Ah, o tempo é marcado pelo relógio. Ah, o tempo é marcado pelo nascimento do sol. Então, o tempo, eu vou fazer um questionamento. Imagine que nós tivéssemos um amigo na constelação de Andrômeda, que fica a mais de 2 milhões de anos-luz da Terra, e é a constelação mais próxima. Vou imaginar que essa pessoa está aqui nesse pontinho aqui, ó. Seja nosso amigo. E ele está olhando para a Terra nesse momento. O que ele vai ver? Vai ver essa aula de filosofia? Lamento informar, mas ele vai ver isso aqui. Provavelmente, né? Vai ver o Australopithecus garhi de 2 milhões e meio de anos atrás. Porque a luz dessas pessoas está chegando lá na constelação de Andrômeda agora. Portanto, o tempo não é instantâneo. A coisa mais veloz do universo é a luz. Isso é a física que estudou. Então, até o tempo é relativo, como dizia Einstein. Então, nossas crenças costumeiras acham que o tempo é instantâneo em todo lugar. Uma outra crença que todo mundo diz por aí: ah, a pessoa é pobre porque é vagabundo. Ah, quer dizer que se essa explicação fosse absoluta, bastava o pobre trabalhar 24 horas por dia que ficava rico? E não é verdade. Então tem algo mais que explica a pobreza. Não é só, ah, pobre porque é vagabundo. Então, a gente passa a questionar várias crenças, várias opiniões do dia a dia, atitudes costumeiras, senso comum, através da atitude filosófica, né? Então se pergunto que horas são, porque eu acredito no tempo, não é verdade? Uma pergunta tem várias crenças. Por exemplo, a pessoa está sonhando, porque sonhar à noite é a coisa do impossível, do improvável. Mas também sonhar significa que a pessoa pode imaginar o improvável. Ah, eu sonho que vou ganhar na loteria. É o improvável, é uma esperança, uma expectativa. Então, nós temos várias crenças nessas informações. Então, eu creio, por exemplo, que eu diferencio entre a realidade e o sonho, entre a realidade e a ilusão. Mas eu também falo, onde há fumaça há fogo. Por que eu falo isso? Porque a minha mente, no fundo, sabe que se tem um efeito, a fumaça, há uma causa, o fogo. Percebe? Nem sempre é assim, mas a regra geral é essa. Então, no fundo, eu tenho um pouco de, mesmo nas coisas mais costumeiras, eu tenho uma centelha de racionalidade, porque a gente sabe que tem causalidade em tudo, tudo tem causa. E também eu tenho vontade, eu posso escolher as coisas. Ah, mas tem a questão ética. Puxa, então a minha vontade não é absoluta? Como é que é isso? As coisas, pessoas e situações podem ser comparadas. Ah, existe formiga grande e formiga pequena? Comparada com o homem ou comparada com a própria formiga? Ah, depende da comparação. E o bonito e o feio? A cor da casa, pintei minha casa de azul, que feio. Pintei minha casa de branco, que bonito. Por quê? Por que a gente acha uma coisa bonita e outra feia? Percebe? Qualidade, quantidade, comparações. Depende muito da situação, da minha relação com o fato. Por exemplo, qual a diferença entre um louco e um mentiroso? Ah, sim, o cara que mente é voluntário. E o louco pode estar falando um monte de mentira, mas é involuntário porque ele tem problemas mentais. E aquele que mente é aquele que comete um erro, né? Se eu, por exemplo, estou lavando o copo, tá na pia, ajudando minha mãe, ajudando minha esposa, lavando o copo, e quebro o copo. Puxa, isso foi um erro, foi um acidente. Agora, se eu falo, olha, não foi eu, caiu sozinho, é uma mentira. Qual a diferença? O erro pode acontecer, é involuntário. A mentira é voluntária. Então, nós começamos a colocar nossa cabeça no lugar e começar a perceber que nós somos dotados de vontade. Aceitamos algumas mentiras, como novela e filme, uma piadinha. Nós sabemos que também difamar, mentir voluntariamente é inaceitável, porque isso interfere no caráter, na moral. Nós temos tal de moral. A vontade é o poder de escolher entre o bem e o mal. Nós temos uma vontade. E essa vontade diz, escolhe entre o bem e o mal. Aliás, isso é até um preceito
da teoria cristã, né, do livre-arbítrio, né, que a gente vai estudar um pouquinho também. Somos livres porque escolhemos voluntariamente nossas ações, nossas ideias, nossos sentimentos. Ah, mas eu não sou livre para ir fazer xixi na rua, mas tem um banheiro. Então eu tenho o poder de escolha. Voluntariamente eu posso fazer xixi na rua ou xixi no banheiro. Na rua tem problemas, porque as pessoas sabem que se você fizer xixi na rua vai cheirar mal, você vai se expor, existe o nosso hábito de dizer que o certo é fazer no banheiro, portanto, voluntariamente eu posso escolher fazer xixi na rua ou no banheiro, mas eu sei que eu exerço minha liberdade se eu for fazer no banheiro, porque ali racionalmente eu entendo que aquilo é a atitude mais correta. Percebe? Então, a racionalidade ajuda a gente a definir as coisas. Então, tudo aquilo que é baseado em sentimento, que voluntariamente ou involuntariamente a gente deforma a realidade, né, é chamado subjetivo. O que é objetivo está mais no objeto. A gente percebe a realidade e não a deforma. Então, quando alguém está brigando e deixando se levar pela raiva, outro grita, põe a cabeça no lugar. Opa, tem que objetivar isso, deixar a raiva ser menos comandante das minhas vontades. No amor, a menina está apaixonada por garoto lá, o garoto é feio para danar, mas ela acha bonito. Então, porque a realidade está deformada pela subjetividade, por aquele amor, por aquele sentimento, né? Então, guiado pelo sentimento, há uma perda de objetividade. E quando é guiado pela paixão, há muita subjetividade. Né? Então a gente sabe essas diferenças entre objetividade, subjetividade, uma coisa mais racional, outra coisa mais sentimental, né? Os valores, as questões políticas, religiosas e tudo mais. Então a gente precisa conhecer as coisas. Então a pergunta é, e se as coisas não são bem assim? Então, antes da gente resolver qualquer enigma sobre isso, nós começamos a questionar a gente mesmo. Então, há um conflito claro entre o certo, errado, inadequado, adequado, entre o que pode fazer e o que não pode fazer, entre o que eu percebo e o que não percebo, há um conflito. Esse conflito se resolve a gente questionando, a gente entendendo as coisas. Por exemplo, o Sol gira em torno da Terra. Aqui do lado tem a imagem de Ptolomeu, que provou matematicamente que a Terra era o centro do universo e os demais planetas giravam em torno dele. A gente sabe que hoje não é mais verdade, porque a informação astronômica diz o contrário. Mas no dia a dia a minha percepção é que o Sol nasce lá às 6 da manhã e se põe do outro lado. E eu não me mexo do lugar. Quem se mexe é o Sol, percebe? Como é que você pode me provar que é a Terra que gira em seu próprio eixo? Difícil, né? Cremos na liberdade, mas somos dominados pelas regras sociais. Então nós temos essas crises. No conflito, quando aquilo que acreditamos é contrariado, entramos em crise. Sou livre seguindo minha vontade ou quando controlo a minha vontade? O que é a realidade? O que é o tempo? O que é perceber as coisas? Quando a crença, aquilo que parece muito certo, definido, entra em contradição ou se torna problemática, ou eu mesmo indago, ou alguém indaga alguma coisa para mim, faz um questionamento, eu passo da atitude costumeira para uma atitude filosófica. Né? O que é a chama da vela? Por que a vela queima? Por causa do oxigênio? Uma explicação muito simples. Não dá para entender. Então eu começo a questionar isso tudo. Olha, não é só oxigênio. Por que é só dizer que eu juntar o oxigênio com a vela vai sair fogo? E não é assim. Então, eu tenho que sair da atitude costumeira. Falar, o pobre é pobre porque é vagabundo. Não explica como é que então significa que todos os milionários trabalham pra caramba, 30 horas por dia, se o dia só tem 24 horas. Então, passamos então da atitude costumeira, das crenças do dia a dia, para uma atitude filosófica de questionar tudo, podendo concordar ou discordar, mas com fundamento. Então eu tenho amor pela sabedoria, por isso que filosofia, filo significa amizade e amor, sofia é sabedoria. Se você tiver alguma amiga com o nome de Sofia, saiba que Sofia significa sabedoria, é dona sabedoria. Então filo é gostar de saber, gostar da filosofia, amor pela sabedoria. Então a gente está trabalhando para sair da caverna, tendo essa atitude filosófica. Em vez de gritar mentiroso, a gente passa a questionar o que é a verdade. O que é, lembra? O que é lá de Sócrates? A gente fala
a música é bonita, a música é feia, o quadro é bonito, o quadro é feio, essa pintura, esse muro é feio, eu passo a perguntar o que é o valor artístico. Ao invés de perguntar o que é certo, o que é errado, não, isso que você está fazendo é errado, eu passo a questionar o que é um valor moral. O que é certo no Brasil é errado no Japão e é certo no Japão também? Por que tem essas diferenças de algumas coisas, né? O que é a moral, né? Portanto, vamos questionar a própria filosofia. O que é filosofia? Né? Já sabemos o significado da palavra. É a amizade pela sabedoria. Então, a atitude filosófica, o que é a filosofia, significa que a decisão é uma decisão da gente de não aceitar como naturais, óbvias, as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos, o que dizem, a opinião da autoridade, a opinião do amigo, tudo que se fala por aí, o fake news, a mensagem de celular que não sabe nem da origem, de onde vem. Então a gente tem que questionar as coisas do cotidiano para depois dar fé ou não dar fé, dar confiança ou não dar confiança. Então não aceitar como natural, não aceitar de primeira. Então sempre ter uma atitude de, opa, vamos ver. Então essa é uma atitude filosófica. Beleza, gente? Então nós encerramos a nossa aula aqui sobre atitude filosófica e vamos começar a sair da caverna. Valeu, até a próxima oportunidade.